Dizer que a psicoterapia é eficaz não é uma questão de fé. Nós sabemos isto empiricamente, ok? E sabemos isto com dois grandes tipos de estudos. Ensaios clínicos, tal como são feitos na medicina, ok? Quando se diz que um tratamento X reduz os sintomas, não é? Habitualmente usa-se o placebo em medicina, nós temos coisas equivalentes, portanto temos ensaios clínicos. E um segundo tipo de estudos, o que nós chamamos de estudos meta-analíticos, que também é um instrumento usado na medicina para sabermos qual é o impacto de um determinado tipo de tratamento. Nós usamos exatamente estes instrumentos metodológicos, portanto muito semelhantes aos que são usados na medicina em geral, para termos a certeza que a psicoterapia é eficaz. Temos um mistério, apesar de tudo, se quiser, que é, nós não sabemos ainda bem como é que ela funciona. A psicoterapia não é um composto químico, é uma relação. E, portanto, temos dimensões humanas que são muito mais complexas do que acontece na administração de um ingrediente químico. Nós sabemos uma coisa relativamente simples, que é as pessoas que pedem ajuda psicoterapêutica, independentemente do quadro clínico que têm, isto é mais claro nos quadros clínicos, menos claro noutros quadros clínicos, quanto mais grave for a situação, por exemplo, um deprimido, vamos imaginar, mais rigidificadas estão as pessoas. E estão rigidificadas na forma como se comportam, estão rigidificadas na forma como pensam, estão rigidificadas na forma como se relacionam com os outros, estão rigidificadas nos seus processos emocionais. Portanto, nós podemos dizer que se eu tivesse que caracterizar numa palavra simples o que é psicopatologia, o que é o sofrimento psicológico de natureza psicopatológica, digamos assim, o que é doença psicológica, digamos assim, em termos simples, eu diria que é regir este funcionamento. Okay? Isto significa que o que nós procuramos estudar é identificar, quando as pessoas chegam à psicoterapia, qual é o seu padrão rígido de funcionamento e depois identificar, à medida que a terapia se vai desenvolvendo, momentos em que este padrão rígido de funcionamento é interrompido, digamos assim, e, portanto, surgem momentos de flexibilidade relativamente a este padrão rígido. Isto são momentos de inovação. Temos dois problemas que nós pensamos que podemos ter algum contributo para dar com este programa de investigação. Um tem a ver com a percentagem de recaídas, como eu dizia, ou seja, por exemplo, se nós pensarmos na depressão, a depressão tem uma elevada taxa de recaída, portanto, as pessoas ficam melhores e até ficam sem sintomas de depressão, ou ficam com sintomas residuais, mas podem voltar a surgir, e surgem com muita frequência e com elevada probabilidade, novos episódios depressivos. E, portanto, tudo que nós possamos fazer para reduzir a probabilidade de ocorrência destes episódios depressivos, ou para reduzir a intensidade dos episódios depressivos que acontecem a seguir, ou para reduzir a sua frequência, tudo isto tem um elevado impacto na vida das pessoas. Não é? Um dos projetos que nós estamos a desenvolver neste momento tem a ver precisamente com explorar de que forma é que estimular um determinado padrão de momentos de inovação pode, ou não sabemos, conduzir a uma redução nas taxas de recaída a seguir ao fim da psicoterapia. Portanto, tem aqui um bom exemplo prático de quais são as implicações do nosso programa, ou de quais poderão ser. Uma outra implicação prática, uma outra dificuldade que nós temos em psicoterapia é que o processo de mudança raramente é linear e muitas vezes as pessoas estão ambivalentes em relação à mudança. Quer dizer que, por um lado, desejam mudar, mas, por outro lado, percebem que mudar implica riscos ou implica perdas de outras coisas, ou é ameaçador, porque mudar, em princípio, é ameaçador, é sempre mais fácil ficarmos como estamos, mesmo que estejamos a sofrer, em princípio. Okay? E, portanto, nós chamamos isto de ambivalência, okay? Em que, no fundo, temos um desejo de mudar contrabalançado com o desejo de ficar na mesma ou de não produzir grandes mudanças. Nós temos estratégias, neste momento, relativamente claras de identificação deste fenómeno nos processos psicoterapêuticos. Um exemplo disto é como é que nós identificamos isto de uma forma muito simples. Quando aparece um momento de inovação e a pessoa a seguir o trivializa. Não é? Diz, por exemplo, coisas do tipo: eu agora estou-me a sentir muito melhor e sou capaz de fazer X ou Y. Isto é um momento de inovação. Okay? Mas na verdade não interessa porque eu continuo deprimido. Isto é uma trivialização do que foi dito atrás. Faz sentido? Portanto, temos aqui claramente duas posições que são antagónicas. Okay? Esta dança de posições antagónicas são um exemplo de ambivalência. Nós sabemos que ao longo do processo terapêutico, nos casos de sucesso, esta dança vai diminuindo. Nos casos de insucesso, muitas vezes persiste e até aumenta.
Por exemplo, o que é que o terapeuta pode fazer para lidar com esta ambivalência? Como é que ela se resolve ao longo do processo terapêutico? Isto é outra coisa que nós estamos a estudar. Nós temos dois objetivos. Por um lado, compreender melhor como é que a mudança acontece. Ao mesmo tempo, temos a ambição de, no futuro próximo, poder contribuir para uma maior eficácia da psicoterapia. Provavelmente não numa transformação dos números que eu falei atrás, mas, por exemplo, se nós desenvolvermos ferramentas para os terapeutas lidarem melhor com a ambivalência, se desenvolvermos ferramentas para o terapeuta ser mais eficaz na prevenção de recaída, por exemplo, para dar 2 exemplos só, seria interessante.